E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem importante, principalmente para quem está nessa época, e é uma das coisas que me pediram para falar. Quem pediu foi a Bruna Siqueira, e eu peço desculpas se eu não segui a ordem de alguns tópicos que pediram para que eu falasse, mas eu pretendo gravar a maioria deles, ou algum, sei lá, eventual que não der, eu dou um jeito de gravar depois. Eu vou falar sobre procrastinação. Bom, é um negócio complicado pra gente. A gente sabe que, assim, eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre isso, por, por exemplo, Jubilu, e eu vejo algumas coisas acerca de que você precisa estar motivado para conseguir fazer as coisas naturalmente. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque até certo ponto dá para concordar um pouco com isso, por um motivo. Quando eu iniciei o vestibular de medicina, eu tinha até certo ponto uma visão bem romantizada mesmo do que seria a medicina. Quando a gente entra é inevitável, gente. A gente acaba se apaixonando pela ideia por algum motivo, por alguma vivência, alguma experiência que a gente teve, e a gente não observa os prós e os contras das nossas escolhas. Só que agora dá para ter uma dimensão principalmente disso pela maturidade assim que eu tenho com relação a tudo que eu vivenciei, a tudo que eu abdiquei e ao tempo que eu estou prestando o vestibular de medicina. Muita coisa aconteceu na minha vida, e se eu tô aqui ainda estudando para o vestibular, olha, é foda. Já era para ter desistido. Mas assim, procrastinação. Eu assim, discordo por um motivo dessa visão de que você precisa estar, como que é que você precisa estar apaixonado pelo curso. Sim, você tem que ter apaixonado, você tem que ter essa ideia para você conseguir estudar naturalmente, sem ficar com preguiça, entre aspas. Mas a gente é ser humano, a gente vai estar cansado, a gente vai querer enrolar, vai querer se sabotar. Então, assim, a princípio, quando você começa a prestar vestibular de medicina e encara isso, você se sente disposto, assim, você tem disposição. O problema é a dispersão. Você pode se dispersar. Se você estiver no cursinho, você conversa tal com os amigos e quer e às vezes acaba esquecendo um pouco o que você está fazendo. Mas quem já está há algum tempo, quem já perdeu, quem sentiu na pele a sensação de uma reprovação, de ter passado por toda aquela maratona, de fazer prova, isso, aquilo, de ver aquele monte de gente na porta do local de vestibular, todo mundo fazendo prova para conseguir uma vaga, tudo, e você passou por essa situação e sentiu a derrota e sabe que você vai ter que passar por isso tudo de novo. Para essas pessoas acaba sendo um pouco diferente, então acaba encarando essa rotina com um pouco mais de seriedade. Não que quem está começando agora é imaturo, não, nada disso, gente. É que, como que eu posso dizer? É que ainda não sentiu o que é realmente, está entrando agora, não sentiu o que é realmente esse mundo do vestibular. Porque por mais que a gente tenha recebido várias informações de pessoas que já estão há algum tempo nesse caminho, é diferente você ter recebido essas informações e você vivenciar isso, você ter que superar todos os obstáculos. Eu digo isso porque esse ano, apesar de estar sendo um ano bem construtivo, não vou dizer que está sendo um ano fácil, é porque parece que sempre aparecem obstáculos diferentes. Então, assim, olha o tanto que eu enrolei para falar de procrastinação, mas é que eu queria pegar essa perspectiva mesmo de quem tá começando agora para quem já tá há algum tempo. E pegar esse fio condutor da motivação como forma de não procrastinar. Então, assim, é complicado porque no início você tem motivação para fazer as coisas, sei lá, você consegue se motivar com mais facilidade.
Agora quem já está há algum tempo tem dificuldade para se motivar, porque assim, você já foi derrotado algumas vezes. É difícil você conseguir se motivar e ter vontade de estudar, é muito difícil mesmo. Então eu diria que assim, o que faz eu continuar estudando e resistindo à procrastinação é o próprio fato de estar lutando por alguma coisa. Então, assim, eu diria que até as coisas ruins que aconteceram na minha vida são motivos que, que fomentam ainda mais essa vontade de não procrastinar, de continuar estudando. Você tem que canalizar tudo. Quem consegue canalizar a motivação, ótimo. Parabéns para vocês. Isso é muito bom. Eu queria canalizar isso. Mas quem não consegue canalizar motivação apenas, ou quem não consegue canalizar motivação, utilize tudo o que acontece na sua vida como uma forma de te manter concentrado e focado no que você está fazendo. Por exemplo, às vezes alguma coisa que falaram no passado, então ainda falam, tipo, comentam de mim isso e aquilo. Ah, você tá tanto tempo prestando medicina, desiste isso e aquilo, abre mão disso, porque você não percebeu que isso não é pra você, é o tempo que você tá. Ou então alguém que acha que você é burro, que tem algum problema mental, que você tá todo esse tempo prestando vestibular de medicina, canalizem isso. Por exemplo, eu canalizo essas coisas para continuar estudando focado e para não me dispersar. E assim, quando vocês veem também outras pessoas conseguindo se realizar, também é uma coisa que vocês podem canalizar como uma forma boa, assim, de canalizar isso para vocês continuar, que a vez de vocês vai chegar. Então, assim, procrastinação, gente, é um negócio complicado. E para vocês conseguirem lidar com isso, ou vocês precisam estar motivados realmente. é, eu acredito que isso a princípio, né, quando vocês começam a prestar, porque depois de um tempo é difícil manter a própria motivação, é uma coisa que desgasta, assim. Então você não consegue se motivar com facilidade e chega a ser um pouco ilusório no sentido de só estar motivado, porque é como se você só se motivasse e não aplicasse essa motivação. Então, mais importante do que estar motivado, mais importante do que estar revoltado com alguma coisa, não sei, é vocês aplicarem, canalizarem tudo que vocês puderem e direcionarem para algum caminho, para alguma coisa. Aplicar isso de alguma forma nos estudos de vocês, para vocês conseguirem produzir e não procrastinar. É impossível vocês não terem um dia ou outro assim que não dá para estudar direito, e tal, mas assim, é como eu já vi, isso daí é clichê também, eu já vi em algum lugar que a aprovação nada mais é do que o somatório das suas vitórias, que tem que ser maior do que as derrotas que você teve. Então é um saldo, é uma balança. Então no final vai dar certo, gente. Não se preocupe. Outra coisa é que uma forma que eu utilizo para não procrastinar, além dessa forma psicológica, talvez a psicológica funcione para alguns, talvez não. Se não funcionar, vocês podem utilizar outro subterfúgio quando eu não consigo nem canalizar as coisas que, assim, as forças motrizes que aparecem para que eu consiga estudar. Tem outra que funciona também. Só começa. Sério, uma coisa eu digo pra vocês, não fiquem pensando, eu tenho que começar, ou eu tenho que estudar, ou eu tenho que isso. Tirem essa parte eu tenho da frase. Só começa, nem pensa, não pense em nada. Pega o caderno e tem que ser uma coisa mecânica, gente. Eu sei que é um pouco chato falar isso, que parece que a gente é robô tal, mas tem que ser uma coisa mecânica. Você tem que chegar automaticamente e saber o que você vai fazer. E essa é uma forma assim que eu utilizo também, geralmente quando eu percebo que eu tô querendo me sabotar, eu simplesmente pego as minhas coisas, esqueço o que eu tava pensando e já começo. Então é uma coisa até que mais produtiva do que o próprio fato de canalizar as coisas. Mas nem sempre isso funciona, né? Mas assim, é bom ter outras válvulas de escape quando
uma delas não funciona. Bom, e por fim, gente, eu só vou falar mais uma coisa. Quando vocês estiverem muito cansados, muito exaustos, vocês têm que saber separar. Uma coisa é você querer se sabotar, você acordar, por exemplo, de dia. Óbvio, não sei. Eu pelo menos não acordo de dia, né? Eu acordo de noite, porque o meu ciclo é invertido, que eu trabalho de madrugada. Mas assim, vocês acordarem. Uma coisa é vocês acordarem e falar, ah, eu tô muito cansado, isso e aquilo. Outra coisa é vocês realmente estarem estudando, se matando e vir o cansaço, aquela, aquela exaustão que não dá pra continuar assim. Se você não parar, acabou o mundo. Então, assim, é, se monitorem, porque muitas vezes vai ser sabotagem. Mas se vocês estiverem muito cansados, ouçam o corpo de vocês, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Eu costumo dizer, e também outros professores de cursinho que eu já vi falar, na verdade eu costumo repetir isso daí, que eles já falaram tal, isso é uma muita verdade, mas com o tempo você acaba aprendendo essas coisas. Quando você vai começar, é que nem uma maratona, quando você vai começar, você não começa queimando a largada, correndo que nem um desesperado no início. Você primeiro vai com calma, no início você dá algumas arrancadas tal, e depois você vai moderando, vai administrando isso daí para quando chegar no final da prova você dar a última arrancada. E o vestibular é a mesma coisa. Vocês, que nem, por exemplo, eu comecei em fevereiro. Eu comecei até intenso, assim, bem intenso mesmo. Tanto é que eu cheguei a ficar com alguns dias. Eu cheguei a ficar quase uma semana, assim, adiantado do cursinho por um bom tempo. Só que chegou um momento que eu tive que começar a desacelerar um pouco o meu ritmo para conseguir assimilar as coisas melhor, para conseguir ter tempo de fazer prova, para é, conseguir entender isso que está acontecendo de uma forma mais racional, mais lúcida e conseguir administrar as coisas. Então, assim, eu tive que pisar um pouco no freio e acabei me atrasando. É normal, gente, não adianta se desesperar porque isso daí pode acontecer. E, assim, quando eu preciso, é uma coisa que eu não me nego. Quando eu tô muito exausto, porque a minha rotina é intensa, eu trabalho de madrugada, mas no serviço eu estudo. Então, assim, quando eu preciso, eu acabo dormindo, sei lá, se eu tô muito cansado, não tem como continuar, eu vou tirar um dia de folga. Tanto é que eu tenho o meu calendário, eu administro tudo que eu faço, então eu tiro um dia de folga e descanso mesmo, tranquilo, durmo o dia inteiro para depois voltar à minha rotina e depois compensar esse dia. E eu não me nego isso, por quê? E também estudar de uma forma mais equilibrada. Porque lá na frente isso vai pesar. Porque se eu não tivesse. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque quando eu tô perdendo a linha de raciocínio eu fico meio. Eu tenho que repetir algumas palavras. Mas assim, então é uma forma de ganhar fôlego para que depois eu dê mais uma arrancada. E essa arrancada tá chegando, né? Porque a gente já tá em maio e logo logo começam algumas inscrições já abriram de vestibular, mas logo logo começa a intensificar mais isso. E na reta final assim a gente tem que ter aquele fôlego armazenado para você dar a cartada final. Então, gente, sério, saibam administrar o ritmo de vocês, saibam administrar a energia de vocês, tentem não se sabotar. Procrastinar é uma coisa que vai acontecer, mas não se martirizem por isso. É só vocês saberem ponderar isso daí e trabalhar o pensamento de vocês, né, para que isso não aconteça. Espero que tenha ficado claro o que eu falei. Se não ficou claro, sei lá, vocês perguntam para mim nos comentários que eu respondo um pouco melhor. Espero ter falado de procrastinação porque é um tópico complexo, pelo menos na minha perspectiva de falar, porque envolve alguns preceitos. Então eu preciso trabalhar algumas ideias antes para poder
trazer isso daí de uma forma mais organizada. Então é isso, gente. Eu quis trazer a questão de uma forma plausível para quem, tanto para quem está começando agora como para quem já é mais calejado. As pessoas têm uma diferença em conseguir entender a procrastinação, e por isso que eu acabo divergindo um pouco da visão de que para que você não procrastine você tem que estar necessariamente motivado. Isso daí eu acho que para mim é um pouco relativo, não querendo confrontar ninguém, apenas acabo divergindo nessa parte. Então assim, saibam diferenciar procrastinação de cansaço. Se vocês estiverem de fato cansados, avaliem como está a rotina de vocês e tentem dar um pouco de descanso para o corpo de vocês agora, porque a gente ainda tem um pouco esse prazo assim tranquilo para poder trabalhar as coisas, então dá para vocês cederem algum dia tal para descansar. Não adianta ficar se matando e chegar lá na reta final não conseguir dar conta, queimar a largada. Então é o que eu falo para vocês, gente, isso vai fazer muita diferença o descanso que vocês estão dando agora, porque no final do ano você consegue ter fôlego, não só para dar a arrancada final, fazer as provas, tudo, mas principalmente ter fôlego para enfrentar as provas, porque teve um tempo que eu prestei vestibular que eu não tinha fôlego para fazer as provas, eu estava cansado nas provas, porque eu errei muito na forma de estudar. Então é isso, gente. Então foco, gente, sucesso, não cedam à procrastinação, continuem estudando. Só avisando que no dia não, no dia 26 eu vou para uma visita monitorada da USP. Eu me matei no F5, mas foi rápido até que eu consegui fazer minha inscrição. Mas assim que eu terminei, o site congestionou e teve gente que não conseguiu fazer inscrição. Então aproveitem quem vai para a visita monitorada, para a visita da medicina da USP. É muito boa, tem coisas muito legais para fazer lá. Assim, você conhece a universidade, você conversa com os professores coordenadores dos cursos, você conversa com os alunos, tal, você vai para um laboratório de anatomia, ver algumas peças, tal. Assim, é bem legal mesmo, bem proveitoso, e é aquele gatilho final assim que você dá uma motivada melhor para continuar estudando. Eu falei que eu não me motivo, mas só que algumas coisas é inevitável, assim, você tá no local, você vê as pessoas que já estudam lá conversando com você, então dá mais vontade de estar lá. Compartilhem o vídeo se vocês puderem, para que mais pessoas tenham acesso, tanto nas redes sociais, sei lá, ou então em grupos de medicina, porque tem bastante gente, e também recomendem para os amigos de cursinho tal, que eu vou sempre que possível eu vou gravar alguns vídeos. Então é isso, gente, até mais. Depois eu faço vídeo sobre os outros temas assim que eu tiver mais tempo. Até mais.